Boas-vindas ao episódio Criar Raízes do Intimidade Pod. Esse podcast é guiado por mim, Anauara Maia, sua guia, sua mentora nessa jornada. Eu apoio mulheres infoprodutoras, empresárias que atuam no digital a se conectarem com a sua energia íntima e feminina e terem também sucesso nos seus negócios. E o episódio de hoje, nessa temporada primavera, é para conversar com você sobre esse potente movimento de criar raízes. E como esse movimento de criar raízes está intimamente ligado com a forma como você guia, nutre e dá espaço para existir também a sua raiva. Porque eu sei que a raiva é uma emoção muitas vezes presente em você, seja ela uma raiva ativa, seja uma raiva passiva, uma raiva camuflada ou uma raiva que você dá espaço para existir e logo você vai entender a importância de dar espaço para isso existir. Então, chega aí, senta, relaxa, vem aqui, vamos viver juntas esse momento, vamos vivenciar juntas esse momento, para que seja um efetivo momento de nutrição para você e de inspiração desse florescer dessa primavera. Então, qual que vai ser aqui o nosso movimento de hoje? É uma conversa, um bate-papo sobre raízes. Tem uma frase que eu gosto muito e a frase é assim: mãe, dos meus frutos vêm as suas raízes. E é curioso pensar sobre frutos e raízes, porque a verdade é que para que uma flor dê frutos, ela precisa de uma raiz muito bem ancorada e muito bem estruturada. E quando a gente fala em negócios, obviamente e naturalmente, você precisa de raízes muito sólidas, de uma cultura muito sólida dentro de uma empresa, de valores muito sólidos dentro de uma empresa. Só que para você que é dona desse negócio, você que gerencia esse trabalho, que gerencia esse negócio, né, que coloca muito a sua energia ali dentro, você também precisa de uma estrutura íntima para sustentar as suas tomadas de decisões diárias, para sustentar o seu negócio e até para se sustentar intimamente frente a esse negócio. Outro dia eu ouvi uma pessoa me dizendo o seguinte, o Rafael, que é uma pessoa que eu gosto demais, Rafael Martins, não é você não, Rafa? O Rafa que tá aqui trabalhando comigo, que também é Rafael. É o outro Rafa do... É o outro Rafa. Que fez as reuniões com a gente. É outro Rafa. E aí, o Rafa me falou o seguinte, você pode até ter reserva financeira para o seu negócio ou para você, aí por mais 6 meses, por mais 1 ano, mas será que você tem estrutura emocional para mais 1 ano de negócio? Estrutura íntima para mais 6 meses de negócio? É algo a se pensar. Como então criar estrutura íntima e criar essas raízes íntimas para que você possa sustentar o seu negócio, sustentar as suas decisões? O primeiro movimento aqui é entender, curiosamente, a importância dos seus pés no chão. E aqui eu não estou falando daquele sentido de uma alegoria, né? Nossa, você colocar os seus pés no chão, cair na real. Não é sobre isso. É colocar mesmo o seu pé físico, assim, sabe? Ou suas mãos, se você não tem como colocar os pés, ou colocar o tronco do seu corpo. O que isso quer dizer? Que você estará em comunhão com a terra. Você aterra as suas necessidades, as suas emoções, você dá espaço para isso existir. Você vem e você finca, você sente essa comunhão. Por exemplo, é a vulva e o pênis. A vulva e o pênis estão ali, ó, conectados, estão virados para baixo, são grandes canais de comunicação, canais de comunhão com a terra. Mas esse não é um assunto para hoje, mas é para você entender o seguinte, a terra gera para você um sinônimo, uma sensação profunda de que você é pertencente. Para se sentir como uma estrutura íntima, potente, você precisa se sentir pertencente ao espaço onde você está. Muitas pessoas buscam muito pertencimento. E a terra, esse toque no chão, sentir a terra, traz para você a sensação de que é legítimo para você pertencer e estar aqui nesse mundo.
É valioso para você entender que você é pertencente, que você é bem-vinda ao espaço onde você está. Por que muitas vezes você tem dificuldade de vender um produto, de vender um serviço, de vender uma ideia? Porque talvez você acha que você vai incomodar, você acha que você pode ser rejeitada, que você pode ser julgada, que você não dá bons resultados, que o seu produto ainda não é suficiente ou que você só tá sempre atingindo um determinado teto. E isso acontece muitas vezes por não se sentir pertencente ou não se sentir legítima. Aquilo que você constrói, aquilo que você cria, aquilo que você faz. Então, o que é importante para você aqui nesse momento? A primeira coisa para você criar estrutura íntima, coloque mais os seus pés, o seu corpo no chão. Sinta mais essa energia, essa estrutura da terra. Aprenda efetivamente com uma árvore e as suas raízes fincadas. Não estou falando, virar abraçadora de árvores, não é sobre isso. Pode virar abraçadora de árvores, se quiser também. Mas é sobre você usufruir e aprender com a inteligência da natureza que está aí para servir você. E isso é também um exercício muito legítimo e genuíno para você ouvir a sua raiva. Então, ter exercícios de impacto direto com a terra. Você pode fazer uma corrida, uma caminhada, um crossfit se você quiser, pode pular corda, pode fazer agachamento, porque esses exercícios de impacto direto com a terra fazem com que você volte para esse eixo, fazem com que você volte para esse lugar de comunhão com você. Então, um outro exercício, então, para você criar estrutura íntima com você é respeitar a maneira como você acorda. Como assim respeitar a maneira como você acorda? Vamos supor que você acorde extremamente melancólica, ou um pouco mais cabisbaixa, ou um pouco mais introspectiva. Nesse dia, você não vai levantar logo, na pressa, para ir, por exemplo, fazer um crossfit, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física muito, muito pesada, ou já ir logo para fazer alguma coisa que você está com pressa. Não, se você tiver 30 segundos, 1 minuto, 45 segundos, às vezes tem uma criança chorando, alguém chamando, um telefone tocando, um despertador tocando, eu sei que é desafiador se dar alguns poucos segundos, mas se dê intencionalmente tempo só para você se localizar no tempo e no espaço daquela emoção, da melancolia ou daquele tempo de silêncio. Dê espaço para nutrir esse silêncio. Dê espaço para sentir esse silêncio que o seu corpo está pedindo. Não vai logo ler um livro, não vai logo escutar uma música ou escutar algo de alguém. Não, mas naquele primeiro momento, sabe, se nutra de você. Mas se você acorda extremamente ativa, agitada, da mesma forma, faça um movimento que respeite essa agitação. Pode ser correr, pular, ouvir uma música, movimentar bastante o seu corpo, mas perceba, os primeiros minutos e segundos do seu dia precisam respeitar a maneira como você acorda. Precisam respeitar a sua necessidade íntima. Porque se você acorda melancólica, cabisbaixa e vai movimentar agressivamente o seu corpo, intensamente o seu corpo, ou se você acorda extremamente ativa ou agitada demais e você vai meditar, perceba, você está dando o extremo, exatamente o contrário do que o seu corpo necessita. Isso é quase como se fosse um pequeno abuso. E se você começa o seu dia se permitindo vivenciar pequenos autoabusos, ao longo do dia, o seu corpo e a sua mente reconhecem aquilo como tá tudo bem, como uma permissão que você já começou o seu dia se dando. Então, os primeiros segundos e minutos do seu dia precisam nutrir a emoção e a sensação que você acordou, porque quando você nutre isso, você vai voltando para esse eixo. Sabe quando você tá dançando ali loucamente, dançando ativamente, e aí chega um momento daquela dança que você vai parando, que você vai sentindo, sabe, você vai reequilibrando de novo o seu corpo? Então, você vai dando o que o seu corpo quer, vai nutrindo a inteligência desse corpo, para só então você dar espaço para essa mente, para essa agenda do dia que você já criou, fluir melhor. Isso é o quê? É o seu centro de poder corpo se comunicando com o seu centro de poder mente e se comunicando com o seu centro de poder emoção. É essa convergência, essa comunhão entre os três. E é quando você vai criando comunhão entre esses três centros de poder que você vai criando cada vez mais estrutura íntima. E ainda tem um terceiro exercício que eu quero te passar aqui nesse Intimidade Pod do dia de hoje, para você
Criar também raízes é o seguinte, é um exercício, por incrível que pareça, um exercício de desapego. Como assim desapego? Eu quero que você observe o seu dia de hoje, ou amanhã, se você quiser fazer, mas eu quero que você se observe ao longo de 24 horas, ou pode ser um único período de tempo. Quero que você faça um exercício de observação e perceber o quê? O meu dia de hoje, as ações que eu escolho fazer, eu efetivamente estou escolhendo e me comportando como e o meu comportamento respeita quem eu sou e a minha verdade, a minha vontade íntima, ou o meu comportamento é, na verdade, uma extensão do que o meu pai ou que a minha mãe faria? Por que você precisa olhar para isso? Porque é importante você entender. Tudo bem, as raízes vêm também dos seus antepassados e dos seus ancestrais. Mas o que você faz com os seus frutos podem ser distintos. Como assim? Você tem um pé aí, vamos supor que você tem um pé em casa de mamão. E aí esse pé de mamão, ele foi passando de geração em geração, essa semente, né, foi passando de geração em geração. Só que o que você faz com esse fruto, o que você faz com esse mamão, pode variar. E talvez você queira também plantar outras coisas, outras sementes. Você pode fazer doce com esse mamão, você pode comer esse mamão in natura, você pode fazer suco de mamão, você pode fazer um bolo de mamão. Perceba, você escolhe o que você vai fazer com esses frutos. Mas se no seu dia a dia as suas decisões são pautadas como uma extensão do que o seu pai ou com a sua mãe faria, tá aí um alerta para você. Como é que você descobre isso? Observando. Observar, acolher, se conhecer para ter então resultados diferentes. E para finalizar aqui esse exemplo sobre ter resultados diferentes, quero te contar uma coisa. Eu comecei recentemente um processo de reeducação alimentar. Na minha gestação, eu ganhei muito peso por uma série de fatores físicos, intercorrências que aconteceram comigo. Acabou sendo uma gestação que eu ganhei muito peso ali. E agora, o João, né, já tá grande e é seguro, eu tô num processo de reeducação alimentar. E aí, eu faço um acompanhamento, a cada 3 semanas eu faço um acompanhamento com a minha nutricionista. E ela me falou algo que eu achei muito curioso. Ela falou, nossa, Nora, foi ótimo, foi excelente. Se você continuar as próximas 3 semanas fazendo exatamente a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. E nesse caso, ter o mesmo resultado é maravilhoso. Só que, muitas vezes, continuar fazendo a mesma coisa te fará ter o mesmo resultado. Só que talvez esse resultado não seja compatível com o que você deseja. Então esteja atenta a isso. Pequenas mudanças, pequenos hábitos podem ser muito importantes e coerentes. E estar em uma comunidade e receber também guianças podem não simplesmente acelerar o seu resultado, não é sobre isso. Às vezes, sozinho você pode ir mais rápido, mas você tem resultados mais prolongados, mais duradouros e que fazem com que você não desista de você. E esse é o meu compromisso aqui com você, te apoiar para que você jamais desista de si mesma. Te vejo então no nosso próximo episódio do Intimidade Pode.